Olá, meus caros, como é que estão? Ahm, Na última terça-feira eu disse que a minha falei sobre outros tipos de violência eh, que consta no nosso código diário. Ahm, eu disse que ia a partir de hoje começar com o processo penal. No entanto, existe mais alguma coisa que vocês devem saber saber, ok? Então vamos fazer, acabar hoje direito penal e na próxima semana, terça-feira, já começo com direito processual penal. Ora, vou começar, vou começar pela distinção entre três. André, vou começar com três distinções. Acordo e sentença. São duas decisões judiciais tomadas pelos juízes. No entanto, existe uma pequena diferença, que é acórdão é quando é proferida uma decisão com tribunal coletivo, ou seja, é quando é proferida uma decisão com tribunal que um tribunal constituído por três juízes, ou seja, um julgamento onde exista uma dura penal com superior a 5 anos é feito por um tribunal coletivo, ou seja, por três juízes. O julgamento é feito por três juízes. Daí se chamar-se tribunal coletivo. Por exemplo, onde é que se vê mais comum neste caso é no caso de homicídio. Homicídio simples ou homicídio qualificado. Homicídio por negligência. eh, Homicídio por negligência já tem dúvidas. Posso tentar confirmar e depois digo. Mas homicídio qualificado, homicídio simples é funcional coletivo, ou seja, três juízes. E são estes três juízes que vão acordar entre si, ou melhor, em conjunto, ou acordam a decisão. Por isso é que se chama acórdão. A sentença é o oposto, que é preferir a decisão por um só juiz, chamado de tribunal singular. Ah, e aqui é o inverso da, é o inverso do acórdão, que é do acórdão, que é um, só juiz decidem que é o caso. E que a medida penal é inferior, igual ou inferior a 5 anos de prisão. Ok, esta é a diferença entre acórdão e sentença. Absolvido e liberado. Porque que tem a interrogação? Tem a interrogação porque, ehm, perdão, porque absolvido é palavra correta em direito. Não existe a palavra ilibado em direito. Quando ouvirem dizer, quando eu já ouvi dizer na comunicação social, ehm, sujeito X foi ilibado. Não, foi absolvido. Absolvido é inocente.
e liberdade não existe em direito. Não quer dizer que a palavra não existe no dicionário, mas existe para, para outro tipo de interpretações. E liberdade em direito não existe. Quando eu digo então, mas quando a comunicação social fala de algum caso, de alguma decisão judicial, e se referir ao sujeito como foi ilibado eh, da prática daquele ato penal, civil, ou seja o que for, não, lembrem-se que não existe. É um erro grave da comunicação social. É absolvido. Depois, existe outra diferença que é entre furto e roubo. Qual? Furto é quando é subtraído um bem a uma pessoa, mas sem recurso à violência. Por exemplo, eu tiro o telemóvel ao indivíduo X, apanho o distraído e retiro o telemóvel. Isto é um furto. Agora, se eu tirar esse mesmo telemóvel, este mesmo indivíduo, e lhe der um murro para subtrair o telemóvel, aí já se trata de um roubo, ok? É esta a diferença entre furto e roubo. Furto sem recurso à violência e roubo com recurso à violência. Eh, ai, mas, ok? Também alguma dúvida, eu acho que foi esclarecedor, mas alguma dúvida é só dizerem, não há problema nenhum, é só na caixa de documentários, estejam à vontade. Mas é esta a distinção entre furto e roubo absolvido. É a única palavra em direito que se pode dizer. Ilibado não existe, volto a dizer. E a diferença entre acordo e sentença é, é simples também de se perceber. A associação criminosa é uma tipologia de crime que está estipulado no artigo 289 do Código Penal que pune quem promover, fundar ou integrar grupos, organizações e associações para, com a finalidade de praticar crimes em conjunto. Ou seja, e que as penas de prisão varia com daí de 1 a 5 anos de prisão. Mas quem liderar ou chefiar os lutas enfrenta penas mais pesadas, que vai de 2 a 8 anos. De 1 a 5 anos está no artigo 299, número 1 e 2. Já a pena de 2 a 8 anos está no número 3 desse mesmo preceito. Ahm, a atuação da pena, como em qualquer crime praticado pela gente, ahm, dá-se lugar quando a gente auxilia na coisa para decidir, evita a continuação da associação. Artigo 299, número 4. Vai ter digo que a minha opinião é até que quem começa a associação criminosa, quem entra, melhor dizer, não é quem começa é o líder.
Mas quem entra para uma associação criminosa e ahm, quer, a me- quer desistir a todo tempo, ahm, a qualquer momento, não dizendo, pode ter uma diminuição da pena. É isso que eu defendo. Ah, não pode ser penalizado com pena pesada por ter, por ter entrado. Não. Então, tudo bem, deve ser criminalizado. Mas se decidir sair, está arrependido, deve ter, obviamente, uma atenuação da pena a aplicar pelo juiz, baixa, neste caso, é pelo coletivo de juízes. Depois temos a corrupção que agora vou me brincar um bocadinho, embora não tenha piada nenhuma. Parece que virou moda simplesmente corrupção, já dizendo. Eh, Até, eu digo que até no, no Estado Novo, quando ainda era o Salazar, havia corrupção. Por isso, a corrupção está tipificada nos artigos 372 a 375 do Código Penal. Isto duas dois tipos de corrupção: corrupção ativa e corrupção passiva. Corrupção ativa é quem dá muita vantagem ao troco de algo. A corrupção passiva é o funcionário que aceita essa vantagem em troco de algo. A corrupção passiva está no artigo 370 e 373 aliás, 374 e a corrupção passiva de 373 no Código Penal. Ah, há certos indivíduos, classe alta, média alta, que se aproveita da fragilidade económica, nomeadamente económica, para conseguir vantagens, aproveitando-se da fragilidade de outros. Não quer dizer que a corrupção passiva seja, esteja isenta de, isenta de culpas. Não. Mas também temos que ver que quem comete da vantagem aproveita-se de algum modo da fragilidade da pessoa para conseguir o seu objetivo. Um, e o que me assusta é que isto tem uma tendência a agradar-se, dado o estado do país e do mundo. Depois temos, temos violência policial. A violência policial nunca poderá ser exercida como os seus agentes pretendem que seja feita. Existem limites aos quais ehm, não podem ser excedidos e tem que ser necessária a que respeitar a necessidade daquele momento. Vou dar um exemplo. Antes disso,
Violência policial está é a ofensa à física simples. Artigo 143 e seguintes do Código Penal. Abuso de poder, artigo 382 do Código Penal. E coação, artigo 158 e 154 do Código Penal. Ahm, Aquilo que eu digo é as forças policiais trabalham bem, trabalham. A PSP, GNR, Polícia Judiciária, enfim. No entanto, existe um, situações em que existe excesso de força por parte das autoridades, nomeadamente do PSP e GNR. Eu critico essas forças policiais. Critico porque não deve ser proporcional ao momento em que está a acontecer o quadro, mas nunca ser exercido. Há pouco tempo tivemos o caso no jogo do Sporting Clube de Braga, que foi com a vitória de Guimarães até, em que foi exercida eh, excesso de força por parte da PSP, empurrando uma senhora para o chão, deixando inconsciente, a um ato de criminalidade. Ou seja, o senhor agente pode enfrentar uma conduta penal por ofensa física simples. Simples ou grave, depende do estado em que a senhora ficou depois de ter ido para o hospital. Outro exemplo, aqui há uns anos, Benfica, Vitória de Guimarães, em Guimarães, um senhor agente da PSP, que foi das forças especiais, um, existiu sob um adepto do Benfica ó, uma violência extrema à frente do neto até, vindo à frente do neto desse senhor. Ou seja, aqui já temos um, influência física grave, porque foi na presença do menor, ok? Como foi na presença do menor, trata-se de ofensa física grave. Um, Penso que ficou mais ou menos entendido. Alguma coisa, volto a repetir, caixa de comentários e lá qualquer problema que eu vou explicar. O bullying também é uma, é uma, é que o bullying tem dois sentidos. Tem o sentido físico e o sentido coação, difamação e injúria. eh, de data da vida privada, perseguição. Um, Isto acontece onde? Na maioria dos casos, acontece nas escolas. É nas escolas que acontece. Um, por exemplo, os jovens aproveitam-se da fragilidade dos outros jovens, uns dos outros, para praticar violência psicológica, violência física, coação, agora até sexual. Um, Já começa a ver, portanto, um, e há uma diferença aqui
é que se for cometido por menores de 16 anos, vai para o Tribunal de Família e Menores. E o Tribunal de Família e Menores é que decide qual é a pena a aplicar. Pena, sanção. Eh, não é uma pena como fosse no direito penal, mas é uma sanção. É pena na mesma, mas é outro tipo de pena. Um, Se for a partir de 16 anos, os autores já podem responder criminalmente. Já têm capacidade de responder criminalmente pelos seus atos. Um, depois, depois temos armas ilegais. Aqui temos dois tipos de armas: arma de fogo e arma branca. Arma de fogo é um crime punido eh, pela Lei 5 de 2006, que é o regime jurídico das armas e munições, e não diretamente pelo Código Penal. É chamado criminalidade avulsa, ou seja, que está fora do Código Penal. Eh, Esta lei consta no artigo 86, em que a pena de prisão vai até 4 anos ou com pena de multa até 480 dias. Ah, é crime, atenção, uso ou porte de armas sem licença, incluindo armas de fogo, partes essenciais, munições e armas de defesa que não estejam registradas. Ah, havendo a aquisição, cadência, detenção e uso de armas de classe A proibidas é proibida, salvo autorização especial. Depois existe um agravamento se o crime for cometido com o uso de arma de fogo no contexto de outros crimes, como o tráfico de drogas. As penas podem ser somadas ou o crime de detenção ser considerado autónomo. Um, ou seja, pode haver um concurso de crimes, ou seja, juntar todos os crimes e depois haver uma decisão um, de cálculo de penas de cada crime, depois juntar numa só, é o cúmulo jurídico, ou a detenção de arma ser considerado autónomo e ser julgado como tal. Já as armas brancas e legais um, também está no artigo 86 da Lei 5 de 2006, é, e aqui as penas é até 5 anos. Ao contrário da arma de fogo, que é até 4, aqui é até 5 anos, ou com pena de multa. Quais são as consideradas proibidas? São facas automáticas, de borboleta, estiletes, adagas, instrumentos de arremesso ou qualquer outro objeto de lâmina superior a 10 centímetros sem justificação, que são usadas ou na caça, pesca ou uso profissional. Depois existe armas dissimuladas que são disfarçadas sob
à forma de outros objetos, facas automáticas, sacas de abertura automática, como estiletos, sacas de boleta, facas de arremesso, estilos de lançar, instrumentos sem aplicação definida, objetos que possam ser usados para a agressão e cuja posse não seja justificada. Por exemplo, posse na via pública sem motivo profissional ou lazer desportivo já é considerado crime. Aliás, eu até considero que andar com uma navalha é, uma navalha já é considerado crime na via pública. Ehm, Mesmo que não exerça, não utilize para coisa alguma. Um, um canivete também, eu considero que é proibido também. As navalhas e as navalhas geralmente com mais de 10 centímetros de lâmina não são, aliás, são consideradas arma, armas, armas ilegais. Ora, e então, estava a dizer, vou compartilhar outra vez, tive que tirar para resolver um assunto. Peço imensa desculpa. Ahm, e então as navalhas são consideradas armas brancas se tiver mais de 10 centímetros. Se tiver mais de 10 centímetros, já, já são consideradas armas brancas. Perseguição. A perseguição é, é punido pelo artigo 154-A do Código Penal. É algo que acontece muito no âmbito da violência doméstica, do bullying também. Ehm, É um ato reiterado que deve ser contínuo e repetido e não um ato isolado. Ehm, Pode ocorrer por diversas formas, redes sociais, chamadas, mensagens intimidatórias, até ehm, em que a vítima sente medo, receio, inquietação e tem a sua liberdade de privação de saúde. Isso. Uh, estamos, eu peço desculpa, mas hoje estão sempre a ligar. Vamos lá ver se agora é desta. Um, a perseguição também a dizer que ocorre mais no âmbito da violência doméstica e bullying. Uh, a, a consequência é a vítima sentir-se com receio, medo, inquietação, sentir que a sua liberdade de privacidade e locomoção estão afetadas, bem em risco. Um, Infelizmente, este tipo de crime, depende de queixa, não, um, é um crime, um, particular,
penso eu, depende de queixa da vítima. Acho que não é semi público até. Acho que é um crime particular. Não, é semi público. É semi público. E neste caso devia ser público até, porque hum, acho que são tipologias de crime que podem aceitar deixar muita pessoa e assim, se alguém tivesse conhecimento, hum, apresentava a denúncia no devido lugar. Hum, Depois, eu não tenho PowerPoint, mas vou falar na mesma, como é óbvio, que é omissão de auxiliar à vítima, que que é um crime que também é punível. E consta no artigo 200 do Código Penal. Quando uma pessoa, por exemplo, para outra pessoa e coloca-se em fuga, está a conter dois crimes: atropelamento e fuga, e também de omissão de auxílio à vítima. Mas não é só no atropelamento, atenção. Se uma pessoa com curso de primeiros socorros vê uma pessoa a precisar de auxílio na rua ou um estabelecimento comercial e não presta esse mesmo socorro, está a cometer o crime de omissão de auxílio à vítima. É verdade que a pena não é elevada, no entanto, deve ser prevenida, ou seja, deve ser autocorreção. Cada vez que alguém atropela uma pessoa por acidente, como é óbvio, é, para o carro, mesmo que não tenha seguro nem carta, para o carro e peça auxílio. Em tribunal, pode ser considerado em conta. É, uma pessoa que tenha primeiros socorros e que veja uma pessoa a sentir-se mal, para e deixe deixar-lhe auxílio. São estes gestos, eh, e é para não falar que é um direito moral, mas a nível criminal, eh, evitar chatices com a justiça por causa de um, de um gesto que é tão simples é de evitar, ok? Evitem este tipo de situações. Por último, por que se diz alegadamente? E se é obrigatório? Diz alegadamente quando? Alegadamente aquele sujeito cometeu o crime de homicídio. Porquê? Porque ele presume, ele goza, aliás, da presunção de inocência. Até a gente tem julgar. Eu vou falar nisso também, melhor no, quando falar do processo penal. Ahm, Até a decisão transitar em julgado, ou seja, quando esgotar todos os meios de recurso disponíveis, o sujeito goza da presunção de inocência e por isso é que se diz alegadamente ou arguido praticou aquele ato. É obrigatório? Não é obrigatório, mas convém dizer-se porque se o arguido sabe, sente a sua inocência comprometida em peça pública,
podem tentar uma ação contra essa pessoa ou essas pessoas por difamação. E é uma coisa como na omissão da ser a vítima, eu disse, é uma questão que se deve evitar. Não é que seja obrigatório dizer alegadamente, obviamente, mas se se puder evitar, evita-se. Se se puder, não. Pode-se evitar, aliás. Ok? Evitem dizer, aquele matou. Não. Alegadamente, ele cometeu homicídio. Alegadamente. Ok? E pronto. Era isto. Alguma dúvida? Caixa de. Escrevam na caixa de comentários que eu respondo. E a partir da próxima semana vou falar sobre direito processual penal. Ok? Já sabem alguma dúvida? Caixa de comentários do meu canal. E um bom resto de semana e bom fim de semana. E, hum, e até terça-feira. Bem-aja.